Então, gente, sejam todos e todas bem-vindas. Esse é um bate-papo aí que a gente está promovendo com o nosso parceiro Preserva Land, do TEDx Belo Horizonte. E a gente resolveu fazer esse bate-papo por conta do Dia da Árvore, que foi semana passada. E aí o Vitor e o Hermeto teve essa ideia da gente promover esse bate-papo, até mesmo porque nossa estratégia de compensação de carbono desse ano tem total alinhamento com isso. Então, assim, esse ano a gente está conseguindo ter diversos avanços aí em relação às estratégias de ESG e é só com parceiros aí como a Preserva Land que a gente está conseguindo viabilizar esse sonho, né? A gente fala que é um sonho, né, Varda? Então, sejam todos bem-vindos aí. Vai ser um bate-papo leve, então fiquem à vontade para levantar dúvidas, enfim, vai ser uma troca aqui mesmo, tá bom? Passa a palavra aí para o Vitor e Hermeto, fiquem à vontade. Obrigado, Alice. Boa tarde a todos. Sou Vitor Rodrigues, sou sócio aqui na Preserva Land. Vou passar rapidamente uma apresentação institucional, desculpa, para vocês conhecerem um pouco mais da empresa. Vou falar brevemente também dessa nossa parceria, né, do que motivou aí a nossa parceria. E na sequência eu já vou passar a palavra para o Hermeto também, para ele trazer um pouco mais de detalhes do projeto que a gente vai fomentar via nossa parceria. E aí, pessoal, vou passar assim brevemente, mas fique à vontade para me interromper a qualquer momento em caso de dúvidas, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, deixa eu ver. Já estou com permissão. Só me avisem, por favor, quando já estiver aparecendo para vocês. Tudo certo, Vitor. Bom, então vamos lá, né? Somos parte aí da Preserva Land. Hoje eu e o Hermeto representando a empresa. E vamos falar sobre essa nossa parceria, que dentre outros benefícios, né, tem aí um dos objetivos de realizar a compensação das emissões do TEDx Belo Horizonte, não somente do evento, mas do ano de 2023, tá? Com uma proposta aí já um pouco mais ambiciosa em relação ao ano anterior, né? E a gente vai trazer um pouco mais de detalhes de como isso vai ser feito. Antes de falar propriamente aí do escopo, né, do objeto da nossa parceria, a Preserva Land é uma empresa focada aí na conservação de florestas nativas, conservação e restauração, tá? Motivada aí por dois motivos especiais. O cenário de mudanças climáticas que estamos vivenciando, em especial nessa semana, né? E de conservação da biodiversidade. Então, a gente entende aí, né, nossas soluções como um dos principais instrumentos para a mitigação não só, né, das emissões de gases de efeito estufa, mas também do sequestro e da conservação de biodiversidade. A despeito, né, de todo esse movimento que a gente tem visto no mercado, não só no Brasil, mas a nível global, em termos aí de mercado de crédito de carbono e agora mais recente crédito de biodiversidade, a gente ainda entende que não existem ferramentas suficientes para trazerem, né, esses esforços de compensação em uma escala que faça jus a todos os problemas que a gente tem vivenciado. Primeiro, porque é difícil definir, né, onde realizar esses investimentos, então ainda não existem metodologias de priorização de investimento consolidadas, né, e que trazem um nível de transparência que dê segurança para esse processo como um todo. Em segundo lugar, também porque é difícil mensurar e monitorar todos esses serviços ecossistêmicos que são gerados a partir de projetos de conservação e de restauração.
E, em terceiro lugar, porque é difícil assegurar o impacto no médio e no longo prazo, em especial por conta dos diferentes desafios que esses arranjos, né, em termos de governança territorial, eles possuem. Então, a gente, dentro da nossa plataforma, o que a gente tenta resolver basicamente é esse problema: trazer uma governança para a conservação em escala, onde a gente usa aí como principal meio, né, a digitalização de ativos florestais como meio para valorização e compensação de serviços ambientais, além do carbono, né? A gente traz sim o carbono, o benefício da manutenção do estoque e remoção de carbono como uma das nossas principais alavancas, mas por se tratarem de ativos florestais, né, ativos ambientais, a gente trabalha com uma gama de indicadores que vão bastante além do carbono. Mais para frente a gente vai trazer um pouco mais de detalhe sobre todos esses indicadores de impacto ESG que a gente consegue fomentar por meio dos nossos ativos florestais. Basicamente, né, em termos de tecnologia, a gente tem 4 pilares aqui dentro da plataforma da Preservaland. O primeiro deles focado no due diligence ambiental e fundiário das propriedades rurais que a gente atua. Então, a gente traz essa camada inicial de compliance para garantir que as propriedades que nós estamos atuando, de fato, né, têm adicionalidade, ou seja, podem ser realmente utilizadas para fim de compensação, seja ela voluntária ou compulsória. Então, a gente faz toda uma análise para ver se toda a documentação da propriedade está em dia, se todas as obrigações legais, em especial de caráter socioambiental da propriedade, estão em dia, para que nossos projetos realmente eles tenham esse nível, né, de exigência com relação ao compliance, o que torna nossos ativos passíveis de serem usados, inclusive para fins compensatórios a nível de licenciamento, enfim, dentre outros passivos ambientais, e não somente no aspecto voluntário, como é o caso aqui da nossa parceria. Então, uma vez que essas propriedades, né, passam por todo esse crivo de compliance, a gente passa para um segundo módulo, que é a elaboração dos projetos de fato, onde a gente consegue fazer toda uma estimativa dos serviços socioambientais que vão ser gerados ali dentro da propriedade. Quando o Hermeto for apresentar o projeto específico aqui, né, objeto da nossa parceria, isso vai ficar mais claro, mas a gente consegue ali, né, dentro das diferentes áreas que a gente vai intervir na propriedade, mensurar os benefícios ambientais e sociais que vão ser gerados. E uma vez que a gente faz essa estimativa inicial de linha de base, a gente starta, então, esse terceiro pilar, né, que é o processo de monitoramento, relato e verificação digital. Então, a gente consegue monitorar todos esses serviços ecossistêmicos que estão sendo mantidos por meio do projeto ao longo do tempo. E aí é a partir desse processo de monitoramento periódico que a gente consegue, então, gerar esses ativos ambientais, esses ativos florestais, que aí sim podem ser comercializados dentro do nosso marketplace. E aí, dentro desse marketplace, as empresas, né, que vão fazer qualquer tipo de compensação, voluntário ou compulsório, conseguem fazer buscas customizadas ali de indicadores para que a plataforma devolva, né, os projetos que maximizam esses indicadores em termos de benefícios ambientais com menor custo. Então, a gente consegue construir, dessa forma, programas customizados de compensação dentro da nossa plataforma, né? E aí, para isso, a gente basicamente traz 2 benefícios, né, que garantem aí a permanência e a segurança jurídica desses ativos, né? Uma vez que esses projetos eles são comercializados na nossa plataforma, a gente faz a conversão do uso do solo dessas áreas, transformando essas florestas nativas em áreas legalmente protegidas. O que quer dizer isso? A gente faz um processo
de servidão ambiental das áreas onde estão localizados esses projetos, e isso é averbado na matrícula do imóvel, para que a gente possa trazer segurança jurídica para todos os indicadores e todo o investimento que vai ser realizado ali. E uma vez que a gente faz essa conversão, né, do solo, a gente consegue caracterizar que aquele projeto é adicional, ou seja, essa mata ela poderia ser suprimida, né, caso não houvesse esse esforço, né, de fomentar a conservação desse fragmento, e isso habilita, então, a certificação e a compensação de serviços ambientais alinhados aí a diferentes padrões de verificação. Então, a gente traz não só, né, toda a parte ali de mensuração de serviços ecossistêmicos que garantem o impacto ESG, mas a gente traz também essa segurança jurídica para que esses ativos eles tragam um nível de transparência, né, e que possam ser comercializados. No nosso caso aqui, né, a gente vai fazer o uso da plataforma com a finalidade de compensar as emissões do ano de 2023 do TEDx Belo Horizonte. E aí não só, a gente tem sim, né, o evento principal como cerne aqui dos nossos cálculos e da nossa estratégia de comunicação, mas a gente vai fazer uma contabilização que para o time do TED, né, o time de voluntários do TED, do TEDx, a gente vai fazer todo o cálculo, então, desse time, né, trabalhando em regime de home office ao longo do ano de 2023, e vamos fazer a contabilização das emissões do evento principal e da loja conceito também que a gente vai ter, né, para que num primeiro momento a gente torne o TEDx BH 2023 carbono neutro. Mas a gente tem uma ambição um pouco maior. Então, a gente está aí com um processo, né? Estamos conversando junto ao time do TEDx BH sobre um processo de ampliar essa participação, seja para os espectadores, né, que vão comprar os ingressos, seja para os patrocinadores, para que a gente possa ampliar essa ambição do TEDx Belo Horizonte ser carbono neutro, para que ele seja um evento, né, não só um evento, mas que o ano de 2023 seja um ano net zero, ou seja, ampliarmos então a compensação das nossas emissões, não somente olhando para o time do TEDx, mas olhando ali para todos os espectadores e demais empresas que irão participar de todo esse processo. Então, ao fazer isso, a gente amplia a ambição de neutralização do evento de carbono neutro para net zero. E a depender do nível de engajamento, né, que nós tivermos aí dos espectadores e dos patrocinadores, a gente pode ir além, a gente pode não somente sermos net zero, ou seja, neutralizarmos as emissões de todos os envolvidos no evento, mas a gente pode se tornar carbono positivo, ou seja, a gente sequestrar, né, e compensar mais carbono do que de fato o evento está gerando. E isso aqui falando só em carbono, sem tocar em todos os outros indicadores aí ambientais, sociais e de governança que o Hermeto vai detalhar para a gente mais à frente. Então, falando específico aqui do nosso escopo com relação à parceria com o TEDx BH, né? O que a gente vai fazer então? A gente vai olhar para diferentes atividades, né, que estão sendo realizadas pelo time ao longo do ano, olhando para cinco geradores, né, de emissões principais, que são consumo de energia, geração de água e efluentes, alimentação e resíduos, mobilidade urbana, viagens e hotelaria. Então, a gente vai fazer o cálculo, né, não só do time do TEDx, como eu falei, mas de todos os participantes envolvidos, para a gente entender qual que é o volume de emissões, então, que a gente precisa compensar. E para fazer isso, a gente vai passar por alguns processos.
eu não sei se todos aqui, né, que estão acompanhando, é, estão familiarizados com a terminologia de emissões, né, de gases de efeito estufa, mas essas emissões a gente divide elas basicamente em três grandes grupos, né? O primeiro, que a gente chama de escopo 1, que são as emissões diretas, né, oriundas dos processos internos ao TEDx-BH, então são as emissões diretas do TEDx-BH, são as de escopo 1, e as emissões de escopo 2 e 3 são as emissões indiretas, sendo que as emissões de escopo 2 são as emissões relacionadas ao consumo de energia elétrica. Então, no caso, né, no Brasil, a gente tem uma matriz energética que favorece aí as emissões de escopo 2, por elas serem prioritariamente renováveis, mas nem sempre a gente está inserido numa matriz energética 100% renovável. Então, a gente, de acordo com a realidade aqui do nosso evento, a gente vai fazer também as emissões de escopo 2. E as emissões de escopo 3 também são emissões indiretas, mas relacionadas à cadeia de valor do TEDx-BH. Então, a gente vai fazer o cálculo aí de estimativa, né, de emissões de todos os nossos fornecedores e todos os participantes, né, espectadores e patrocinadores, para que a gente tenha, então, esse espectro de emissões calculado com essa completude dos escopos 1, 2 e 3, né? Assim, o que a gente vê hoje normalmente são as empresas fazendo apenas a compensação do escopo 1 e 2, e aí elas vêm com aquele nível de ambição, que é o primeiro que a gente falou ali, que é o carbono neutro. Quando a gente inclui também as emissões de escopo 3 dentro desses cálculos e dessa compensação, a gente amplia a nossa ambição do carbono neutro para o net zero. Então, essa é a principal diferença aí em termos de ambição e terminologia. E aí a gente vai passar por alguns passos aqui ao longo da nossa parceria, né? O primeiro deles, que é fazer uma análise prévia dessas emissões, então nós vamos fazer uma estimativa dessas emissões para calibrar o nível de intervenção que a gente vai ter lá no nosso projeto de plantio e conservação de floresta. No caso aqui, nós estamos fazendo, né, esse processo de compensação por meio de soluções baseadas na natureza, basicamente por meio do plantio e conservação de fragmentos florestais. Então, uma vez que a gente faz esse cálculo prévio, a gente consegue calibrar o nível de intervenção que a gente vai ter lá na propriedade, e a partir disso a gente estabelece uma linha de base que vai nos permitir não só calibrar o projeto, como definir outras ações aí de mitigação para tentar reduzir um pouco dessas emissões. Um deles, a gente já tem conversado com a Alice aí, é justamente ampliar a abrangência desse projeto com olhar especial para os resíduos que vão ser gerados lá no dia do evento, mas isso é pauta para uma próxima apresentação. E aí, uma vez que a gente define nossa linha de base e define nossa estratégia de mitigação, a gente então seta, né, a nossa estratégia ali de compensação para neutralização, ou seja, a gente vai definir o nível de intervenção que a gente vai ter lá na propriedade, a gente vai fazer o monitoramento, né, de todas as atividades que estão acontecendo em campo e o monitoramento de tudo que vai acontecer também no dia do evento, para a gente poder fazer essa compatibilização dos cálculos. E aí, na sequência, a gente emite um inventário de emissões posterior ao evento e posterior ao plantio, para garantir, então, que o nosso nível de intervenção em termos de plantio e conservação florestal, ele foi além das emissões que a gente gerou aqui ao longo do ano e também lá no dia do evento. E aí, paralelo a tudo isso, a gente vai trazer todo um processo aí de engajamento, né? Não só dos stakeholders internos, que são todas as pessoas que estão acompanhando aqui, mas também dos nossos parceiros, né? Espectadores e patrocinadores. E aí, finalizando aqui nossa apresentação, para a gente falar especificamente lá do nosso projeto, a gente
todo o processo, né, que a Preservalend conduz e irá conduzir aqui para esse projeto, ele é pautado aí em metodologias e tecnologias que são referências, né, globalmente para esse mercado de não só de geração de serviços ecossistêmicos, mas também de compensação de carbono. E aí eu fico à disposição para a gente esclarecer quaisquer dúvidas aí, não só hoje, mas também na sequência do nosso trabalho. Legal, Vitor. Muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Daí eu vou abrir aqui para dúvidas, né? Visto que o Hermeto vai estar assumindo aí a outra parte, mas eu acho legal a gente dar esse intervalo, até mesmo para abrir para o pessoal que está aqui. Inclusive, eu já tenho uma pergunta, né? Vamos lá. Fazer isso em eventos, de alguma forma, representa uma inovação, né? A gente não vê tão robusto, né? Eventos que estão vindo com essa pegada, ainda mais utilizando essa tecnologia, né? Que a Preserva Land oferece, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais de qual o desafio de compensar um evento, quais são as particularidades que possui, até mesmo aí para, quem sabe, a gente cada vez mais divulgar essa ação como boa prática e conseguir replicar em outros contextos aí, né? Então, queria Ah, saber legal. mais. Não, assim, de fato, esse tipo de arranjo, né, ele não é um arranjo que usualmente é usado para essa finalidade, né? O que a gente vê normalmente acontecendo são empresas lançando mão de créditos de carbono tradicionais, para fazer a compensação dessas emissões, ah, ao passo que aqui a gente está fazendo um arranjo muito mais complexo, né? Então, assim, não só com relação a, a, a compensação de carbono, mas ao fazer esse tipo, né, de arranjo atrelado a fragmentos florestais, geração de impacto positivo, a gente consegue não somente computar essa compensação de emissões, mas trazer todo um relato ali associado ao benefício socioeconômico, ao benefício socioambiental e em termos de governança territorial também que a gente consegue gerar a partir desse tipo de ativo. O que não quer dizer que os créditos de carbono não possam fazer isso. A gente tem créditos de carbono de alta qualidade no mercado, mas em especial nessa virada, né, do ano de 2022 para o ano de 2023, e cada vez mais a gente tem visto aí muitos créditos de carbono serem questionados com relação à transparência, né, dos resultados, com relação à abordagem e ao benefício real que ele gera para o território. Então, esse tipo de ativo, né, baseado em ativos florestais, que a gente está trazendo aqui de uma forma digitalizada, de fato é um modelo inovador para esse tipo de compensação de eventos. Legal, Vitor. Rio Bom que está super alinhado também com essa questão de transparência e rastreabilidade, né, das ações que a gente tem feito aqui. Muito legal. Perfeito. Vou abrir aqui, gente. Fiquem à vontade para perguntar, enfim, fazer considerações. Vou só comentar rapidinho, antes da Varda trazer a questão dela, que bom, acho que o principal ponto é conectar com o impacto, né? Então, normalmente você tem uma, uma neutralização dentro de um atributo só, que é o carbono, que ele pode estar em qualquer lugar do mundo e que ele pode gerar mais ou menos benefício, né, próximo do ponto onde foi realizado aquele impacto. Então, isso é muito questionado. Hoje, os processos de compensação ambiental tendem a ser na própria bacia, mas mesmo assim ainda estão muito aquém, né, estão muito longe, às vezes, do ponto de impacto. As comunidades continuam sofrendo os mesmos, sofrendo com empreendimentos e tudo. Então, assim, acho que o principal critério nosso é aproximar, dar mais personalidade, dar mais retorno em termos de benefícios socioambientais para próximo de onde está ocorrendo aquele impacto. E os créditos de carbono ele variam, né, de 5 a mais de $200. Né? Então, quem define o quanto vale um crédito de carbono é o comprador. Né? Então, o que a gente faz é trazer uma série de camadas, que eu vou mostrar daqui a pouco, que conseguem conectar ali, né, o objetivo de cada comprador de carbono
com os benefícios que ele quer gerar. Segue aí, Varda. Eu queria puxar um pouco para o lado aí do TEDx Belo Horizonte, dar as boas-vindas também para quem foi entrando aí ao longo da conversa. A gente tem pessoas aqui que são voluntárias do TEDx Belo Horizonte, e a gente chamou também pessoas da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade no WhatsApp que a gente chama de admiradores da marca TEDx. Então, devem ter também pessoas aí da comunidade. Eu queria saber, assim, de que forma que vocês envolvem outros stakeholders do nosso universo, né? Porque o contexto dos voluntários é tranquilo, digamos assim, né? De entender como nos envolve. O dia do evento também, né? O público participante. Mas, por exemplo, nossos fornecedores, ou sei lá, até a imprensa, enfim, de que forma que vocês sensibilizam e envolvem nossos stakeholders? Bom, Varda, a pergunta é excelente. E, na verdade, a gente está construindo, né, junto com o time do TEDx, uma abordagem conjunta, né, para todos esses parceiros. E aí, pautada em todo o impacto ESG que a gente está planejando gerar por meio dos nossos projetos, que o Hermeto vai detalhar, e que aí, de fato, vai muito além da compensação de carbono. Vocês vão ver que quando ele detalhar todos os indicadores, todo o impacto, né, socioeconômico e socioambiental que a gente vai gerar lá no projeto, carbono é um pedaço muito pequeno disso, né? Então, o principal atrativo é apresentar tudo isso para esses parceiros, para que sim, né, a gente traga o carbono como fio condutor, mas o que vai engajá-los, né, em ampliar nossas ações, em fazerem parte dessa parceria, é a necessidade genuína que cada um tem de fomentar esse tipo de projeto que gera essa quantidade de benefício. Quando a gente olha, até em termos financeiros, para esse arranjo que a gente está construindo aqui, seria muito mais fácil e muito mais barato, mesmo que fossem os créditos de $200 que o Hermeto mencionou, a gente ir lá no mercado e comprar um crédito desse. Mas assim, aí você compra esse crédito, você fica de paz com você mesmo no dia seguinte que as suas emissões foram neutralizadas e você nunca mais vai saber o que aconteceu aqui, né? O nível de parceria aqui é completamente diferente. Assim, a gente está fazendo um fomento direto a uma ação que vai trazer um benefício territorial enorme. E a gente vai ter toda a transparência disso. Enfim, eu não quero trazer muito spoiler da próxima apresentação, mas ao ver ela, você vai ver a quantidade de benefícios que ele tem e que isso vai muito além do que simplesmente fazer um offset de carbono. E assim, vai ter a possibilidade de comprar mais NFTs. A gente tem uma modalidade de venda, né, por NFT justamente para poder viabilizar a compra por pessoas físicas, por outras empresas. Você pode comprar só um pedacinho do projeto, você pode comprar o projeto inteiro. Então, para ser de acordo com o impacto ou com a vontade de financiar esse projeto de restauração. Então, a gente tem tanto uma fixação aí de um benefício socioambiental do ingresso, que a gente está construindo, né? A gente ainda não formalizou, não fechou isso 100% da ideia, mas tem também o engajamento, nós vamos, tanto na loja como o engajamento com outros patrocinadores, vai ser feito para a gente ampliar o financiamento desse projeto em específico, tá? Então, a gente vai estar agora nesse próximo mês e no outro, né? E durante o evento, intensificando as conversas com a comunidade, principalmente financiadores e com a comunidade TEDx. Mas, enfim, não, por aí não, a parceria não para por aí, esse projeto continua disponível e sendo fomentado e acompanhado por mais de 10 anos, por 20 anos, garantindo o benefício socioambiental que a gente está vendendo, né? E diga-se de passagem, né, a Varda mencionou o aspecto do voluntariado, né, de todo o time do TEDx que está envolvido, e do lado da Preservaland, para essa parceria específica, a gente também está trabalhando com margem zero. Então, toda receita proveniente da venda desses NFTs, né, em prol da neutralização do evento,
serão convertidos para fomentar o projeto lá da RPPN. Então, assim, a gente acredita que a gente tem um potencial muito grande de fazer um evento carbono positivo. Então, eu acho que isso vai muito além do que realmente somente fazer a neutralização de emissões. Catarina? Bom, nossa, o Vitor acabou de falar, aí pensei em outra pergunta. Mas, enfim, vou voltar para a minha primeira. Eu sou bem leiga, tá, no assunto, não conheço muito, mas é uma dúvida que eu tenho. Como que vocês vão calcular a quantidade o impacto, né, que o evento vai gerar, né, ou que ao longo do ano, inclusive, aí é mais difícil ainda do que... Então, como que é feito esse cálculo, né? Quais são os indicadores que vocês vão olhar? Como que é feito isso, né? Para vocês calcularem se a gente vai conseguir um net zero ou não, a gente vai conseguir um impacto positivo, 100% positivo, enfim, como que vocês olham aí para calcular isso? Tá bom. Especificamente com relação ao evento, Catarina, não só ao evento, mas as atividades dos voluntários ao longo do ano, né? Existem metodologias e calculadoras específicas para esse tipo de estimativa. Isso, de fato, é estimado, né? Porque a gente não sabe exatamente, né? Como que cada voluntário se comprometeu ao longo do ano, enfim. A gente não vai saber também como que cada pessoa que compareceu ao evento, qual o tipo de transporte, que é o meio de transporte que ele usou para chegar até lá, enfim. Mas existem estimativas baseado em número de pessoas, em número de espectadores, em localização, que nos auxiliam para fazer esse cálculo do ponto de vista das emissões. E são cálculos conservadores, assim. Então, a gente, normalmente, né, a gente calcula esse número para cima, para que, de fato, a gente garanta que essas emissões vão ser compensadas. E do ponto de vista de plantio, existem ferramentas também, né, hoje já, enfim, comprovadas e certificadas, que a partir do mix de espécies, que aí o Hermeto vai entrar um pouco mais no detalhe, que a gente vai realizar o plantio e que a gente vai conservar lá na propriedade, você também consegue fazer as estimativas de carbono que você vai sequestrar ou manter o estoque por meio desse projeto que a gente vai fomentar. Então, quando eu passei, né, aqueles slides das normativas de referência, todas elas combinadas que garantem que, de fato, a gente vai estar sequestrando mais carbono da atmosfera do que gerando. Se você me perguntar assim, mas qual que é o número exato, né, assim, de carbono que eu estou gerando? Aí a gente teria que ter ali medidores, né, em cada meio de transporte, etc. Mas são estimativas bastante conservadoras e confiáveis que garantem que a gente vai mais sequestrar do que gerar. Alinhadas aos protocolos globais aí que a gente mostrou no último slide que você mandou. Bom, pessoal, Alice, deixa eu sugerir a gente passar rápido a apresentação aqui sobre o projeto. Não tão rápido, né? Mas aí, Hermeto, antes da sua fala, eu só queria conectar, né, que esse ano o TEDx Belo Horizonte está com uma proposta de valorizar a cultura local, valorizar a cultura mineira. Então, quando a gente escolheu a Preserva Land para estar do nosso lado também, foi uma forma, né, de valorizar o nosso estado, e eu acho que super conecta aí com a palavra do Hermeto. E aí, gente, caso vocês tenham alguma outra dúvida, vão mandando aqui no chat, mas está com você aí, Hermeto. Obrigada. Isso, a gente vai respondendo agora e depois dessa conversa também. Bom, eu queria começar apresentando também, né, trazendo o Marcelinho, aqui o Marcelo Polesca, né, que é o proprietário da RPPN, está aqui com a gente no evento, já acompanhando, se der certo vai estar junto com a gente também dia 4 de novembro, né, no TEDx. Bom, aqui deixa eu compartilhar, só um segundo.
segundo. Estão vendo minha tela já, né? Sim. Então, pessoal, a gente está falando aqui da RPPN, Cachoeira das Pedras, né? Reserva Natural, Cachoeira das Pedras. É lá em Santo Antônio do Grama. Então, é uma região aqui da Bacia do Rio Doce, dá mais ou menos 3h30 aqui de Belo Horizonte. E quando eu já conhecia mais ou menos a região ali, né? Por ser amigo da sobrinha do Marcelo, então a gente já via o diferencial da área conservada para o resto da região. E aí, quando a gente começou a fazer o projeto, né, vimos a RPPN que já tinha um plano de manejo elaborado. E o Marcelo me mandou esse vídeo, aí eu já tinha certeza que era uma área com potencial enorme de geração de benefício socioambiental, né? Então, ele é um vídeo de 2 minutos e meio, eu não vou passar ele todo, não, vou passar ele só um pouco, só brevemente para vocês verem a fala, né, do Marcelinho, um pouco do que envolve ali, né, fomenta a conservação lá no entorno da RPPN. Eu sou Marcelinho Madeira de Leia, esse é o apelido, né, do ambientalista. E hoje a gente está recebendo a turma do CRAS, de Santo Antônio do Grama, com muito prazer. E nós vamos fazer uns passeios ecológicos, eles vão conhecer a cachoeira, conhecer uma nascente preservada e algumas árvores que já estão em extinção. Então, o interesse é esse, é receber bem o pessoal com o maior prazer. E a reserva é uma reserva particular do patrimônio natural, chama Reserva Natural Cachoeira das Pedras. Bom, pessoal, então acho que assim, já deu para ter um gostinho do volume de ações, né, o quão estruturado, o quão avançado já é a governança, né, e o quanto o Marcelino se esforçou, né, desde que começou a fazer essa restauração lá, para chegar no ponto que está hoje. E aí, Marcelo, se quiser se apresentar, falar um pouquinho antes de eu falar do projeto, fica à vontade, tá? Eu só vou dar uma boa noite para todos e fico muito feliz, Hermeto, porque o que acontece? Eu sou ambientalista há 40 anos, mais ou menos. Esse projeto, essa questão dos créditos de carbono, o trabalho em cima disso, já vem de muitos anos, só que vem na teoria. Agora, vocês vieram com a prática. Então, isso é a realização de um sonho. Parabéns, contem comigo, eu estou junto, estou encantado. Bom, estamos vendo que você já conversei com o pessoal da Canteiro, você está encantado ajudando e sendo central aí no sucesso do projeto. Bom, pessoal, então aqui é a região de Minas, quase metade dela está no bioma de Mata Atlântica, né? Ali em Santo Antônio do Grama a gente está inserido nesse contexto, né? É a bacia do Rio Doce, então é uma bacia que eu mesmo trabalhei, né, na reparação do impacto ali do rompimento da barragem de Fundão. Então é uma bacia que eu conheço bastante, já tem uma pressão muito grande, né, por ações agropecuárias e minerárias. Proprietário Marcelo. A nossa parceira, né, para esse projeto é a Canteiros, é a cooperativa mista de trabalho e produção Canteiros, dedicada aí da restauração, né, dedicada à restauração florestal também, integrada com produção sustentável. Então essa é uma foto da nossa visita lá, né, com o Marcelo, o William, a Fernanda que está no meio, né, e o Flávio à esquerda, são técnicos já da Canteiros, né. Atrás deles está uma planta maravilhosa que é a estrela lá nessa fase, né, nessa época do ano, né, Marcelo, que é a Golgé. E, bom, aí agora para frente aqui vou detalhar um pouquinho mais do projeto. Então essa é a área, né, do RPPN. É uma área de entre mais ou menos 7,5 hectares, né? Então, igual o Vitor comentou, que a gente faz uma análise profunda aí da regularidade fundiária, né? O Marcelinho mandou para a gente todos os documentos. No total, a gente aqui a gente tem uma área que está em processo de regeneração,
na visita, nas fotos, né? Depois a gente passa aqui um relatório fotográfico, você vai ver que tem algumas árvores que já estão estabelecidas, que já tem algumas regiões que já estão muito mais densas, mas ainda tem muito trabalho de condução da regeneração natural, principalmente fazendo uma troca aí, né? Um combate a algumas espécies exóticas, principalmente a braquiária, ali, o pasto que domina ali quase metade da área. Então, assim, o objetivo do nosso programa, né, aqueles indicadores e temas que a gente comentou que a gente avalia para mensurar o impacto socioambiental do projeto. Está dividido aqui em 16 temas. Então, temas ambientais são conservação da biodiversidade, a manutenção ou incremento de estoques de carbono, né? Então, o que o Vitor falou, o carbono era só um item, né? Então, a retenção de sedimentos e infiltração de água, então, principalmente focado na cobertura do solo, e adaptação a mudanças climáticas. Vocês vão ver os destaques associados a esse item, que é essa propriedade que esse projeto traz também. Então, em termos sociais, a gente avalia o engajamento, né, da comunidade, a formação, né, em temas da floresta, como é né, a recepção do pessoal do CRAS, de escolas lá dentro da RPPN, a valorização, né, de referências culturais e turismo ecológico, engajamento de povos indígenas e comunidades tradicionais, gerar renda e produzir alimentos. Então, esses são os 4 temas sociais que a gente avalia. Dentro de governança, a gente quer fortalecer, né, as marcas que estão associadas ao projeto, como o TED, amadurecer o território, né, em termos de capacidade de fazer mais floresta, garantir que esse projeto dê certo, né? Então, a equipe tem que ter já uma experiência, tem que trazer uma bagagem em restauração, como é o caso da Canteiros. O projeto tem que estar, né, ok, em termos de documentação, né, toda a parte fundiária legal. E economicamente tem que ser viável, né? Tem que estar conectado, às vezes, com a cadeia de produção agropecuária, tem que trazer mais elementos para dar rastreabilidade à produção daquela propriedade. No caso aqui, a gente não tem produção, né? Ela é toda focada em conservação. Então, a gente fomenta essas boas práticas de produção e, no fim, quer ter um projeto que é continuamente garantir a qualidade do projeto com o menor custo possível, mas assegurando os resultados no longo prazo. Então, esses foram todos os temas que a gente avaliou, então são mais de 100 indicadores quantitativos e qualitativos. O resultado aqui, né, dá um projeto, a gente, né, tem uma linha de avaliação muito ampla, então impactos em produção agropecuária, não tem, alguns impactos sociais, não tem uma área pequena, então é um projeto que gera alguns desafios, mas principalmente na linha ambiental, tem uma série de governança, tem uma série de benefícios que geram ele um ótimo projeto para investimentos. Então, a gente o projeto todo ele gerou seis NFTs, né? 6 ativos ambientais para serem comercializados, uma média de R$23 mil. Um deles a gente está trazendo aqui para parceria com o TED. É um projeto que envolve restauração e conservação de áreas que estão mantidas ali, né? Alguns estão aqui, já são fotos da propriedade, logo jusante aí da Cachoeira das Pedras. Lá está sendo construído um viveiro, então é uma área de soltura de animais silvestres, uma parceria com o IEF. Então, ali, né, normalmente animais que são interceptados aí, que estão sendo medidos irregularmente, ou estão sofrendo maus tratos, então são encaminhados do centro de recepção de tratamento para os viveiros, para as áreas de soltura, como é o caso da RPPN. Então, tem 3 nascentes lá, né? Essa é uma das nascentes que a gente bebeu de lá e vai ganhar anos de vida, né, Marcelo? Que bebemos da fonte direto. Então, assim, tem uma série de benefícios que agora eu vou entrar agora um pouco mais no detalhe do como a gente faz isso. Então, a gente você pegou toda a propriedade, dividiu em pequenos pedaços, em pequenos NFTs, caracterizou o uso do solo, a condição atual, fez um planejamento do que fazer para conduzir, para acelerar o processo de regeneração ou para, enfim, trazer os benefícios ecossistêmicos esperados.
No caso aqui, a gente tem 3 áreas onde a gente vai fazer um adensamento e enriquecimento. Então, a gente vai ter plantios de mudas com foco em espécies de diversidade, com foco em espécies que vão, às vezes, estar conectadas com os animais, com a atividade de solturas de animais, né? Então, são aves que a gente chama de zoocóricas ou que produzem frutos para que esses animais se alimentem. E três unidades vão sofrer uma intervenção para enriquecimento e algum manejo florestal. Então, no total, essas são as áreas que vão sofrer intervenção do projeto. No caso do TED, a gente está começando por essa CRN 01, né? Então é uma área de condição de regeneração natural 01, equivale a 1 hectare e é a que vai ser alvo do nosso projeto. Com 10 mil metros quadrados, 1 hectare de intervenção. Aí aqui já é um vídeo que foi filmado ali do lado aí também, né, na RPPN, né, tem uma câmera trap lá, então um casal de raposinhas aí passeando lá, então um benefício em biodiversidade, além dos animais de soltura, é óbvio, mais considerando que a propriedade faz uma conexão de 2 fragmentos muito grandes, né? Então, é uma propriedade só 7 hectares, né? Um projeto só 7 hectares, mas ele conecta 2 fragmentos muito grandes, de aproximadamente 200 hectares cada um, formando um corredor ecológico de nível local ali bem importante para a manutenção de algumas espécies. Lembrando que a RPPN teve seu plano de manejo elaborado e foram identificadas até espécies ameaçadas de extinção, né? São 6 espécies ameaçadas que foram identificadas e a restauração, então, promove um pouco da manutenção dessas espécies e contribui para inúmeros outros benefícios, né, de biodiversidade. A gente ainda não tem uma métrica 100% consolidada, global, para mensurar impacto em biodiversidade, mas a gente lança mão de uma série de elementos para valorar e estamos criando a nossa própria metodologia. Então, em termos de governança, aqui é uma foto, né, mais uma vez, a Rogéria, da turma, né, da Escola Estadual Mariano Gomes, que visitou esses dias, né, a Marcelinha sempre me mandou. Mas é um aspecto para a gente muito relevante, que é a promoção promoção da educação ambiental, promoção de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, desenvolvimento da juventude, uma garantia que isso vai ser replicado tanto no território, tanto como para além desse território. Então, aqui a gente já colocou também que nesse evento teve uma série de participação de uma série de instituições, né? Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, CRAS, da Granja, que é ao lado da propriedade, né? Ao lado da RPPN. Então assim, isso é um benefício muito grande, né? Que a gente traz junto com os demais, né? Um benefício social e de governança para o território. Para garantir isso no longo prazo, uma coisa que a gente tem como central no nosso programa é o pagamento por serviços ambientais. Então, a gente tem uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, que aqui a gente se baseia, mas de forma muito específica da Preserva Land. A gente tenta maximizar esse valor. Hoje a gente tem um PSA médio de R$200, R$300, né, para programas institucionais aí do território, né, nível nacional também, mas que aqui a gente entende que tem que, no mínimo, estar equivalente ao custo de oportunidade da terra, ao valor associado à atividade econômica principal do território. No caso aqui, a pecuária, né? Pecuária da Bacia do Rio Doce é bem difundida e gera mais ou menos R$600 por ano de remuneração, né? Muito pouco, mas a gente ainda tem ainda tem muita gente que diz que essa ação de restauração tem que, no mínimo, se equivaler ali ao esforço de conservação. Então, a gente vai pagar aqui por 10 anos, né? Esse valor de PSA para promover o engajamento e para uma série de contrapartidas que o Marcelinho já executa lá. Então, algum combate a uma roçada, algumas atividades de manutenção da cerca, aceros, proteção das áreas, até a conexão da RPPN por cima da estrada, né, Marcelinho, para o outro fragmento florestal, para passagem de fauna. Então, uma série de atividades que estão envolvidas, estão
estabelecidas ali em contrato e que vão ser mantidas aí por 10 anos, auxiliados por esse PSA. Não 100% financiadas, né, mas já com algum apoio materializado. Então, os próximos passos nossos, né? Essa semana a gente já está na fase de assinatura de todos os contratos, tanto com a Canteiros como com o Marcelo. Até dia 6 a gente vai fazer um plantio experimental. Não, ele é experimental, né? Ele é focado em fazer uma capacitação das pessoas que vão fazer o plantio total. Vamos já fazer algumas imagens para gerar material de mídia aí para a gente levar para o dia do evento, né? E até o evento nós queremos plantar as outras 280 mudas. Vão ser 300 mudas nessa área onde a gente vai fazer o adensamento e enriquecimento. Vocês terem uma noção, normalmente uma área que está pelada, a gente planta 1.600 mudas, né? A gente está falando aí de uma área que já tem alguma ocupação, né? Por algum volume de árvores considerável, e a gente então vai adensar e enriquecer. Dia 4 tem um evento e até o final do ano a gente faz o primeiro pagamento do PSA a partir da emissão do primeiro relatório de monitoramento da Preserva Land. Então, o projeto vai estar na plataforma, os NFTs vão estar na plataforma, os relatórios vão estar lá também disponíveis para acompanhamento ano a ano, do quanto que foi gerado de benefício socioambiental, com foco no máximo de transparência possível para todos os envolvidos. Então, encerrando aqui, né, a gente sempre tem que agradecer mesmo ao proprietário e a quem é o ator principal, né, das ações de conservação e de restauração, que é o proprietário da área, né? Então, o Marcelinho já tinha transformado isso no RPPN, né, já tinha se dedicado a fazer uma conservação perpétua, e agora a gente, né, agradece mais ainda pela proatividade e pela mobilização, né, para que esses benefícios ambientais sejam gerados o mais rápido possível. Bom, pessoal, então é isso. Eu falei um pouco rápido, né? Desculpa se foi rápido demais, mas agora a gente abre de novo aqui para perguntas, para o Marcelo também, e para quem quiser trazer uma consideração. Hermeto, muito obrigada, tá, pela apresentação, e eu gostaria de agradecer aqui em nome do TEDx Belo Horizonte, o Marcelinho, por também estar junto conosco nessa jornada, né? Eu sei que o TEDx Belo Horizonte é uma parte da área, mas a gente já acredita nesse projeto, e o que for possível, né, a gente divulgar e disseminar ideias incríveis como está sendo desenvolvida, conte conosco, tá? Então, obrigada, Marcelinho, aí pela participação. Bom, e para todo mundo ter noção, né, do tamanho desse agradecimento, quando a gente, né, o Hermeto trouxe a propriedade do Marcelo, né, como sugestão para a gente fazer esse arranjo, o Marcelo já havia tomado a decisão de transformar ela numa RPPN, né? Então a gente, por meio desse projeto, a gente está conseguindo aí fomentar as ações desse plano de manejo. E na semana passada, ao contrário desse movimento que ele já tinha feito de forma voluntária, saiu uma reportagem, não sei se todo mundo sabe, que na região do Cerrado, né, brasileiro, ali onde tem o foco de desmatamento ali no Matopiba, muitos proprietários de terras estão se aproveitando de um movimento que foi feito a nível nacional de descentralização do processo de licenciamento, e estão correndo para emitir autorizações de supressão da vegetação, para que num futuro próximo eles possam comercializar áreas que hoje estão ocupadas com vegetação nativa, para que possam ser suprimidas para a empresa, que basicamente vão transformar em pasto ou plantio de soja. Então é o movimento oposto, né, do que ele fez. A turma está correndo para ter as suas autorizações de supressão emitidas previamente, garantindo que no futuro não vai ter nenhum impeditivo para suprimir a mata nativa. Então, ele tomou essa decisão de caráter voluntário frente a um cenário nacional que hoje está caminhando no lado oposto. Muito bom, gente. Muito bom tê-los aqui conosco. E aí, pessoal, abrimos aqui novamente, né, para quem tiver dúvida,
fica à vontade, é um momento único aí que a gente está tendo com o pessoal da Preserva Land. Marcelo aí também está aqui conosco, então fiquem à vontade para esclarecer, enfim. Então, todos convidados também para ir no dia 6, né? Quando a gente vai fazer o primeiro plantio e no final do mês também. Só entrar em contato com a gente que a gente planeja e acolhe todo mundo lá. Pô, gente, eu vou ser sincero. Mas eu preciso falar isso. Eu me sinto muito honrado de estar no meio de vocês. Então, é isso que eu queria dizer, sabe? É isso, nós que ficamos, né? Não tenho nem palavras. Fico emocionado mesmo. É encantador. Você vê um calor desse, tanto problema ambiental e uma equipe tão importante igual essa que a gente está junto aqui. Então, isso é tudo que a gente precisa. Isso, vamos ampliar. Lembrando que, né, e a gente quer ser uma plataforma, né, de fomento à restauração florestal, que é baseado justamente nessa governança, nesses ciclos, nesse fomento. Então, todo mundo, a partir do momento que a gente emite esses NFTs e coloca o projeto na plataforma, né, toda essa rede aqui vai ter a capacidade vai ter o potencial, né, vai ter a capacidade de ajudar a financiar, a fomentar, e além, né, do compulsório, né, assim, ou guardar mais ainda esse movimento voluntário, igual da Marcelinha. É isso aí. Bom, eu acho que agora a gente está com o canal estabelecido, né? E a gente fica à disposição de hoje. Enfim, a gente vai passar também, a gente vai ter um evento presencial lá na loja, estaremos todos presentes lá no dia 4. Enfim, qualquer dúvida que surgir ou sugestão, né, para a gente impulsionar esse arranjo que a gente está construindo, a gente fica aí à disposição. Obrigada, gente. Uma honra tê-los aqui, tá? O TEDx Belo Horizonte agradece, assim, de contar com parceiros, né? Preserva Land aí. E vamos fazer acontecer, né? Tem uma jornada aí para a gente seguir até dia 4 de novembro, o engajamento também dos nossos fornecedores, enfim. E é isso. Gratidão por todos aqui. Os participantes também, né, Varda, que todos ficaram aqui ouvindo. Enfim. É isso aí, a gente vai divulgar essa ação aí do plantio das mudas, né? É um pouquinho longe aí de BH, mas a gente vai fazer um esforço, né, Alice? Então, a gente vai mobilizar aí, hoje nós somos quase 80 voluntários, então, né, tudo que depender da gente para sensibilizar, para envolver, a equipe de SD está aqui, que é a Alice, né, o Samuel, que está aí, a Sabrina também, Gabriel, Andressa também é da equipe aí da gente, então uma parte do TEDx está aqui, uma parte da nossa comunidade, muito lindo o projeto, muito bacana, uma honra para a gente também, viu, Marcelinho? Parabéns, parabéns. Parabéns para todos nós, né? Isso. Bom, um abraço então, pessoal, obrigado mais uma Obrigada, vez. gente. A gente Tchau, fala. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, um Até. abraço, boa noite. Boa noite.